Bem-vindos ao Deite Onde Vão, um podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, equilíbrio e propósito. Gente, eu tô com duas mulheres empreendedoras aqui nessa mesa, que eu tive a honra de conhecer através do podcast, e elas vão contar um pouco da história delas e do método delas, o método CARE. Então, eu vou deixar para elas mesmas falar para vocês o que isso significa. Então, fique por aí, que é incrível. Ela já me contou um pouquinho. Se eu fosse você, eu não perdia. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas, meninas. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Oi, Carol, tudo bom? Se apresentem, fiquem à vontade, a casa é de vocês, fiquem super à vontade. Nós vamos bater um papo aqui para saber quem é vocês, o que fazem, por que fazem, o que é o método, para que ele serve, quem ele ajuda. Sim. Eu sou Érica, eu sou massoterapeuta há 5 anos. Decidi ser massoterapeuta por causa de um acaso do destino. Nem eu imaginava que eu ia chegar a essa profissão. Sendo que quando eu era criança, eu gostava que todo mundo fizesse massagem em mim, menos eu fizesse massagem nas pessoas. E hoje eu estou aqui, né? Fazendo massagem. Mas eu tô há 5 anos nesse meio e depois de um tempo já de trabalho, de estar cuidando das pessoas, eu descobri que eu precisava expandir, né? Precisava abranger mais gente para eu poder ajudar mais gente. Aí foi aí onde que eu chamei a Jéssica para virar minha sócia. Ela vai se apresentar um pouquinho, né, Jéssica? Você se conhece? Já se conheciam antes da Sim, sociedade? A gente se conhece, na verdade, antes de mais nada, eu sou a Jéssica, né? De formação, eu sou especialista em saúde ocupacional. Já estou no mercado há mais de 13 anos e há mais de 13 anos eu impacto pessoas com treinamentos e desenvolvimentos. Né? Já levo um pouco mais de conhecimento para as pessoas, para os colaboradores há mais de 13 anos. Eu e a Érica, além de sócia, nós somos irmãs. Que legal. Nós somos irmãs, então a gente já se conhece um tempo. A pessoa que fazia massagem Era era ela. eu. Então, assim, a partir daí... Agora ela faz você. Bom, O engraçado é que quando a gente era criança, eu tava conversando com ela esses dias, ninguém imagina o que vai ser da vida, né? Ninguém sabe que é o rumo que a vida vai dar, porque de formação eu sou publicitária. E aí depois fiz gestão de pessoas, fiz logística, porque trabalhei em várias empresas grandes e tal, e nunca me descobri, na verdade, né? E aí aconteceu de eu virar massoterapeuta por causa do acaso do destino. E quando a gente virou sócia, eu conversei com ela, falei assim, lembra de quando a gente era criança? Eu sou mais velha, tá? E ela pequenininha. Aí eu falava pra ela assim, vamos brincar de fazer massagem? Aí você faz em mim? Aí ela falava assim, ai, vamos. Falava assim, ó, só que é o seguinte, eu faço em você e você faz em mim. Só que você faz em mim na hora que a novela estiver rodando e eu faço na hora do intervalo. Olha que sacanagem. Tá vendo? Ai, Irmã mais velha é um negócio, né? A gente que é mais nova, a gente sofre mesmo. Eu sou mais velha também. Hoje eu estou pagando por isso, cuidado. Mas que legal que vocês são irmãs e combinam assim desse jeito, né? Porque ter um negócio junto é muito desafiador. É, né? A gente fala que para ter um negócio junto, não pode ser só a parte sanguínea, né? A gente tem que ter um propósito igual. Sim, e o nosso propósito é igual, que é cuidar de pessoas. A Érica cuida através das mãos, com a parte da massoterapia, e eu cuido levando conhecimento. Né? Então, assim, juntou o físico, que é a parte da Érica, com o mental, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, a gente uniu as duas forças para poder levar esse conhecimento e atingir mais pessoas, né, Érica? O engraçado é que, assim, a Jéssica, apesar dela ser a minha irmã, a vida faz os rumos andar totalmente diferente, né? A Jéssica casou, eu casei, e aí acabou que a gente perdeu meio que o contato, na verdade, né? Ela teve a vida dela, eu me separei, comecei a minha vida e a dela diferente. Então, a gente só se via uma vez ao ano, 2 no máximo, em reuniões de família, né? Que a gente faz anualmente, por causa do meu pai. Aí aconteceu de eu ter esse insight, que eu fui numa palestra um dia, e do nada eu tive um insight lá muito bom, palestra muito boa, por sinal. E eu falei, eu quero expandir meu negócio, tal, né? Abrir uma empresa, abranger mais pessoas. E foi aí aonde eu lembrei da Jéssica. Na verdade, foi assim. Eu sabia que eu queria abrir um negócio, mas eu não sabia como que eu ia fazer, né? Porque eu já sou empreendedora desde sempre, só que
esse negócio que eu queria abrir, que é o negócio que a gente tem hoje, é muito maior do que meus passos, né? Aí nessa palestra eu tive esse insight e falei, vou abrir. E no dia seguinte eu acordei falando, vou abrir e tal, e vai chamar Descanse, né? Foi uma ideia minha de nome, mas assim, a gente conversou, tudo que a gente faz hoje é totalmente igual, a gente tem o mesmo foco, o mesmo objetivo, então eu só tô falando o nome porque veio na hora e ela concordou que realmente daria certo. E eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer, meu Deus? Quem que vai ser minha sócia, meu sócio? Até Como que eu então vou você fazer? contou pra ela só a sua Não, ideia. não Não, você contei. tava só não elaborando contei. na Eu, na cabeça. palestra, eu olhei pra pessoa que tava do meu lado e falei assim: eu vou abrir uma empresa. E vai chamar Descanse. Porque ele me deu um insight agora e eu vou abrir. Aí ele, nossa, mas como assim? Você já tem uma empresa? Eu falei assim, não, mas eu quero uma coisa maior, não sei. Vou abrir. Aí foi. No dia seguinte eu acordei e comecei a matutar aquilo na minha cabeça, que eu queria abrir e tal. E aí eu fiquei, meu Deus, agora eu preciso de uma sociedade, né? Porque sozinha a gente vai, mas vai muito mais devagar, por isso que eu não tinha chegado ainda. Aí a Jéssica, sem querer, postou um negócio da mentoria dela, porque já fazia um tempo que ela já estava trabalhando somente com a mentoria, que ela já vem com experiência de muitos anos de empresas renomadas. Só que ela queria a mentoria somente, né? E eu tinha até esquecido que ela era minha irmã e que ela trabalhava com isso. Sempre assim. Eu tinha Sempre esquecido. assim. Aí, na hora que eu vi, assim, que ela postou no Instagram... Olha que vergonha, né? As duas irmãs têm que ver pelo Instagram. Aí, na hora que eu vi que ela postou no Instagram, eu falei, nossa... É a eu minha acho que ela sócia. achei Você a minha perfeita, sócia. pô. Mas aí eu peguei, chamei ela para um café, igual a gente tá fazendo aqui agora, e despejei minha ideia. Entrei na mente dela. Ela saiu lá de casa tremendo, né? Nossa! É porque, assim, na verdade, eu já tinha saído, eu trabalhei muito tempo de CLT, então eu tinha saído do CLT para cuidar um pouco mais só dessa parte de mentoria e consultoria, né? Eu queria estar mais dentro de empresas, abranger também o meu conhecimento e abranger as pessoas que eu conheço. Porque quando você sai de um CLT que é assim, você abre um mundo de possibilidades, né? E eu gosto de ter contato com pessoas, estar dentro de empresas. Então eu tava sozinha com isso. Então, assim, a Erika estava sozinha com a parte dela e eu estava sozinha com a minha parte. Aí, nesse insight que ela teve, que ela falou assim, o dela com o meu vai casar e vai dar certo. Então, foi por isso que ela me chamou, a gente conversou e tudo que eu pensava era o que ela pensava. O que ela queria, eu também queria. A gente só não sabia como, né? Aí, juntas, a gente viu que o como era nós duas juntas. O como é no decorrer do caminho, né? O como nem é com sim. a gente, o como é Nunca imaginou que a gente ia abrir uma sociedade, né? Depois de tantos anos, né? E com tanta certeza hoje. A gente já teve várias posições juntas como irmãs, mas, assim, sinceramente, como pessoas individuais, a gente nunca imaginou, né? Não. Eu nunca imaginei mesmo. E vocês estão de sócios há quanto tempo? Nós estamos, já faz o quê? Nossa, sou tão ruim de cabeça. Desde novembro, né? Desde novembro, que a gente tá assim, Que bacana. num lugar fixo, Uhum. né? Porque até então, até a gente colocar o lugar em prática, organizar tudo, a gente já estava atuando. Então, aí a gente começou a saga do espaço físico, né? Porque ela já tinha o espaço dela e eu já tinha meu espaço, só que em locais separados. Aí nós começamos a procurar um espaço que cabesse nós duas juntas, né? E também outras coisas, porque lá no nosso espaço tem outros profissionais que também compõem o nosso time. Fisioterapeuta, psicólogos, para que a gente consiga abranger bem essas empresas. E começou essa saga e não conseguia de jeito nenhum. Pouso Alegre difícil, vocês já fizeram podcast aí com imobiliária, tá muito difícil. Imobiliária, aluguel, tudo. E até mesmo um espaço bacana também tá bem a desejar. Aí, graças a Deus, a gente colocou Deus na frente e conseguimos o espaço que a gente está hoje, é lá no Foch, um espaço bem bacana, o dia que vocês quiserem conhecer. Tá à disposição, é bem bonito lá, bem legal, né? E abrange bastante gente. Então, aí, graças a Deus, a gente conseguiu unir para que a gente consiga aí trabalhar agora em prol das empresas mais focadas. E conta uma coisa, e como que é esse método? Como que você chega na empresa, como que se apresenta, o que que tem, o que que vocês fazem, como que é o processo? Explica um Claro. pouquinho. É porque, assim, hoje as empresas não têm tanta visão do cuidar, né? E empresa que cuida, ela tem a garantia de produtividade. Então, o cuidar hoje não é mais
o cuidar depois que teve um problema, é um preventivo, Uhum. né? E a gente tá aí com legislações novas no mercado que já exigem isso da empresa. Então, pensando melhor e depois que a gente se uniu, nós desenvolvemos esse método, que é o método CARE. O CARE, ele tem 4 pilares. Cada letra significa um pilar, né? O C de cuidar, mas não é um cuidar fofo. É um cuidar que vai aumentar a produtividade. Autoresponsabilidade. O Sim. nosso método, ele não é um método assim, eu vou te dar uma palestrinha. Não, o nosso método, ele é mensurável. Então, a empresa vê resultado real na prática, né? Então, cada letra significa um passo. Então, é o C de cuidar, o A de avaliar, o R de renovar e o E de evoluir. Mas como assim? A gente cuida da empresa por um todo, cuida dos colaboradores por um todo, a gente avalia essas condições, né, de condições de trabalho, condições ali que os funcionários estão dentro da empresa, a gente renova os conhecimentos, renovam com eles o compromisso de empresa, né? Muita empresa hoje reclama que os funcionários não querem mais só o salário, vamos dizer assim, né? Que só o salário não retém mais funcionário. Realmente, os funcionários, eles querem se sentir pertencentes àquilo ali. Eles querem sentir um propósito, que tenha um propósito, que faça um sentido deles estarem dando a mão de obra deles e também recebendo salário. Então, a gente entra nesses 4 passos para isso, né? Com treinamentos, a gente desenvolve a liderança, a Érica leva quick massagem para o horário de almoço do pessoal. Então, assim, você almoça, em vez de você ficar deitado ali, Mexendo à no toa, celular. mexendo no celular, você recebe uma massagem. Então, é um plano, um método mesmo que abrange desde a liderança até o operacional, né? O nosso foco Bacana. começa com a liderança, porque são eles que vão disseminar todas as informações, né? A gente começa com eles, mas acaba abrangendo toda a empresa. Aí, a partir daí, a gente vai introduzindo mais atividades para melhorar ali aquela produtividade e diminuir a rotatividade. Né? Com a legislação, a empresa agora precisa apontar quais são os riscos que o funcionário sofre. Né? A gente vem com a outra parte, a gente não quer apontar, a gente quer melhorar. Você tem esse Sim. risco e o que você vai fazer para diminuir? Você vem com a solução. Esse que é o nosso papel, é trazer a solução. Isso mesmo. Bacana. E aí você vai até a empresa prestar o serviço. Isso, nós somos prestadores de serviço. Nós temos empresas que são nossos clientes e nós fazemos visitas de 15 em 15 dias. Então, nós estamos na empresa 2 vezes por mês. Claro, além de ter umas pessoas chaves que tenham contato com a gente direto, né? E esse método, ele é personalizado, porque a gente trata a dor de cada empresa individual. A gente tem empresas que o problema é A rotatividade. a rotatividade, por exemplo. Então, a gente vai tratar por que esse pessoal está saindo, né? Uhum. A gente vai diagnosticar qual que é o motivo dessa rotatividade. Porque emprego tem bastante em Pouso Alegre. E pessoas desempregadas também. E as pessoas mudam muito de empresa aqui em Pouso Alegre. Até né? por R$ 100 no salário. Nem isso, por nem 50. isso, Carol, nem isso. Infelizmente, até por R$ 50 a gente já encontra o RH aí reclamando pra gente que saiu daqui porque a outra empresa prometeu R$ 50 a mais. E assim, uma demissão de um funcionário para uma empresa Custa custa caro. 3 3 vezes vezes. mais. Então, assim, empresa nenhuma quer que um funcionário saia, né? Quer reter esse talento, Uhum. mas não quer reter e não consegue reter só com os benefícios tradicionais, né? Vale-refeição, Cesta academia, básica. cesta básica, vale-compra, essas coisas não retêm mais funcionário. Realmente, eles querem se sentir parte da empresa, né? Como se fosse família mesmo. Por que que O tem tanto... mundo hoje está muito acelerado, na verdade, né? Então, tá todo mundo com um problema psicológico, vamos Sim, falar bem a sim. realidade. Então, a empresa, ela precisa do funcionário e o funcionário também precisa da empresa. Infelizmente, a gente não vai conseguir robotizar tudo, por mais que esteja Uhum. evoluindo para esse lado. Então, o que que acontece? Hoje, os afastamentos por burnout, por problemas físicos, de esforço repetitivo ou psicológico, são quase 90% para mais dentro das empresas. Então, a gente quer tratar isso aí, entendeu? A Jéssica pega de cima da liderança, vem tratando, entrando, para falar o português, claro, entrando na mente dos líderes, porque é eles que propagam todo o resto para os operacionais, né? Não tem como também você empresa tem a cara abranger, do né, líder. um todo. Então, se É. você é um bom líder, o operacional, automaticamente, ele começa a andar, porque é uma engrenagem. Então, a Jéssica vem fazendo esse trabalho, e aí eu venho pegando o trabalho físico. Eu tenho mais de 2.000 atendimentos, então, nas minhas mãos, eu consigo saber se a pessoa tem uma doença física ou não. Então, nesse estado, por exemplo, você está muito estressado na sua empresa, muito estressado, está a ponto de ter um burnout.
Então, por exemplo, às vezes você tá com uma dor física de má postura, mas não é só o técnico da segurança do trabalho ir lá e falar assim, não, você tem que sentar assim, Érica, você tá saindo da câmera. Aham. Entendeu? Isso no dia a dia não vai funcionar. O técnico tá ali todo dia. Se ele tá aqui falando na minha cabeça todo dia, eu vou falar, nossa, que cara chato. Não é? Então a gente entra como um benefício. É isso que a gente quer levar para dentro das empresas. É lógico que é uma coisa muito necessária o que a gente está fazendo, mas é como se fosse um benefício. Então, todas as vezes que a gente está dentro da empresa, as pessoas ficam felizes. Sim. Entendeu? As meninas chegaram. Ou vão ouvir alguma coisa que é interessante, por mais relutante que as pessoas sejam, porque pela nossa experiência, o que mais pesa hoje é realmente a má liderança. São pessoas muito relutantes, porque o que acontece? As empresas, quanto maiores elas são, menos CLTs no cargo alto elas têm. Elas têm muitos PJs. Eu faço meu trabalho, mas ofertando como PJ. Então, o que acontece? Por eu ser PJ, eu acho que eu posso fazer o que eu quero, Uhum. entendeu? E não é assim. Se eu trabalho aqui no podcast, é porque eu estou trabalhando pro podcast. Não importa se eu sou PJ ou não. É tudo em prol De um bem Sim. comum, né? do bem do podcast, entendeu? Então as pessoas estão meio que se perdendo e a gente tá vindo para resgatar isso. Você pega, não é uma palestra, porque tipo hoje todo mundo dá palestra. É até difícil falar, o que que você é palestrante? Nossa. Motivacional, nossa. Né? Nossa, mas agora todo mundo é motivacional. O dentista não faz mais dente, ele é motivacional, né? O médico não é mais médico, entendeu? Então, assim, não é isso que a gente quer. A gente realmente está juntando as nossas forças, que são coisas que a gente já trabalha, que a gente já sabe como que funciona, e tá levando para dentro das empresas. Só que personalizado. Muito bacana. Só um muito minutinho que eu bacana. quero fazer uma observação em relação a tudo isso que você falou, mas antes eu preciso falar de um dos nossos parceiros que está aparecendo aí na tela, Claro. que é o Assis Cabeleireiro, vocês conhecem? Sim. Conheço. Ele é maravilhoso, né? Então é ele que cuida do meu cabelo. Ele também dá curso, forma novos profissionais, ajuda profissionais que já são formados, mas estão inseguros aí para atuar no mercado. Então, se você está em busca de uma pessoa que vai transformar o seu visual ou que vai te dar segurança para você trabalhar, Assis Cabeleireiro. É fantástico, super profissional, uma pessoa incrível. Um grande abraço, Assis, eu amo sua vida. Eu sou consteladora familiar Uhum. e o CNPJ, ele carrega as mesmas dores do dono. Então, muitas das vezes, o que está emaranhando tudo isso e fazendo muitas coisas acontecer são dores do dono da empresa, que não vai ser resolvida enquanto essas dores não forem resolvidas. Uhum. E aí as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender isso, porque é um mundo que a gente não consegue ver Uhum. a olho nu. A gente trabalha aí com vários campos energéticos, e o campo morfológico, que é o campo que a gente trabalha dentro da visão sistêmica, é um dos só. Ele não resolve tudo, ele é um dos campos. E quando você para olhar a influência desse campo morfológico nos resultados da nossa vida no dia a dia, é aí que você vai entender aonde que está a dor, aonde que travou, aonde que está emaranhado. Porque se esse dono é filho de um pai que foi injustiçado, neto de um avô que teve um negócio falido, que teve dificuldade com mão de obra, que teve problema com funcionário lá atrás, ele não está ileso a essas dores. Ele carrega isso com ele. Sim. Se ele era um CLT numa empresa muito ruim, Rígida. assim, Uhum. né? Rígida, Uhum. ele carrega essas dores com ele. E enquanto as pessoas não entenderem isso e não parar para olhar para isso, elas vão ficar vendo o CNPJ delas sangrando as feridas do CPF dela. É. Mas as empresas hoje em dia estão começando a abrir o olho para Sim, isso, né? Que sim. não é mais o currículo, nossa, aquele cara é PhD, não sei, o quê, mas é muito mais comportamental. Porque não adianta um PhD que não aguenta a primeira bucha que deu ali, a primeira briga, ele já passou mal, não conseguiu. Não, o outro é concentrado, tem muito mais o comportamental, né? Com certeza. E a gente vê muito, principalmente, igual a Erika comentou, a questão da liderança, né? Que são as pessoas chaves, vamos dizer assim, que não conseguem lidar com outra pessoa. Né? Ela precisa de uma inteligência emocional ali que ela não tá sabendo lidar com as emoções dela
e tá expondo as emoções para as outras pessoas. Então a gente vê que, além do dono, que infelizmente o dono é um pouquinho mais inacessível pra gente, vamos dizer assim, né? Sim. Que tá ali na empresa, ele quer as coisas funcionando. Então a gente ataca as pessoas que passam a informação para ele também. Porque a liderança que a gente trabalha, além da liderança passar a informação para os operacionais, serem as pessoas importantes ali para disseminar as informações, elas também têm o contato direto com o dono. Né? Pelo menos as empresas que a gente tem trabalhado são assim. Então a gente passa a informação, elas assimilam, a partir daí elas passam para o Pra dono. cima e pra baixo. Para cima e para baixo. Por isso que hoje o nosso foco mesmo é a liderança, né? Que são Sim. essas pessoas chaves. E as pessoas saem da empresa não é por causa de benefício. Elas saem da empresa por causa da liderança. Sim. A maioria das pessoas é por causa disso, por causa do meu líder. Porque os benefícios são os mesmos em todas as De empresas. uma empresa pra O outra. salário, R$50, se você for ver, não faz diferença. Porque, Aí às é vezes, R$50 a mais no salário, mas é 20 quilômetros mais isso, longe. eu ia falar, R$50, mas você tem que acordar 1 hora mais cedo do que você acordava antes. Então, se você for ver, realmente as pessoas não estão saindo por conta de benefício de salário. Elas saem por conta de pessoas. E não só sair, né? A pessoa que tá, o funcionário que tá ali, se ele não vestir a camisa, é legal o trabalho que vocês fazem, que faz ele ter consciência e Sim, trabalhar sim. melhor, produzir mais também, né? Não Tem só essa ele, outro lado não só também. ele, como também, como a gente falou, a disseminação, a empresa também, o dono também precisa entender. Sim. Como que é esse vestir a camisa? Então, Né, o as dono condições. é muito complicado falar sobre o dono, porque assim, por mais que a empresa seja familiar, é muito difícil você chegar ao dono, né? A gente sempre é contratada por um gerente ou alguém abaixo que tenha permissão, mas o dono mesmo é difícil. Se a empresa for familiar, a probabilidade dela não ser mais é muito rápida e muito grande, né? Porque a tendência hoje é crescer, né? Ninguém abre uma empresa, por mais que seja familiar, para ficar nisso aqui pro Só resto da aquilo, vida, né? né? Então, você quer crescer e você vai disseminando. Então, o que que acontece? Que a gente tenta entrar na mente deles é que são peças-chaves que você precisa. Por isso que hoje as empresas maiores, elas estão pegando os CNPJs para trabalhar. Eu não vou contratar um gerente para ser meu CLT. Não, você é um gerente, mas Prestador de você é um serviço. prestador de serviço, então você tem muito mais autonomia, muito mais autoridade, você sabe muito mais o que você faz, eu confio muito mais no seu trabalho. É isso que está acontecendo hoje. Então, por esse motivo, a gente tem que vir de cima para baixo. E só que o problema é o seguinte, algumas empresas, o PJ, ele meio que dá uma misturada, sabe? Ele acha que meio que Não sabe o seu lugar ali. Exato. Ele acha que ele tem direitos diferentes. Exato. Trabalhistas ele tem, né? É, Mas assim, no dia a De dia... responsabilidade, não. exatamente. dia, Por ele é exemplo, a igual. gente tá aqui, nós três somos CLT e ela é PJ. Só que todo mundo tem que cumprir um horário. E eu não sei que você é PJ, entendeu? Eu tô ali trabalhando, aí você tá lá, faz 3, 4 horas de almoço, entra, ou você que é a sua equipe, que é com sua turma, faz 3, 4 horas de almoço, entra atrasado, faz o que quer. E não é assim que funciona. É em prol da empresa. Mas é aí que entra a questão da mentalidade. Exato. Porque o CLT está reduzindo e o PJ está aumentando. Mas a mentalidade, ela continua escrava da Continua, CLT. sim. Isso. E aí, se não teve essa mudança de mentalidade, não vai ter melhora no comportamento. Porque o que que vem? É tipo uma fuga, entende? Então agora eu não sou mais CLT, eu não tenho horário para cumprir, eu posso fazer o que eu quiser, porque agora eu sou dono do meu negócio. Exato. E ao Sim. contrário. E ao Sim, né? contrário. Ao contrário. Aí você entende que é uma mentalidade de escassez? Aham. Ele É uma tem- mentalidade escrava. E é difícil a gente fazer com que as pessoas transformem essa mentalidade, né? É muito difícil. É. É um trabalho mesmo de formiguinha, um devagar. processo. É um E processo. vocês têm esse processo, esse trabalho de vocês tem um período, vocês vendem por 6 meses, por um ano, ou é Sim. enquanto for resolver, até se conseguir Sim. solucionar? O como nosso, que é? o nosso foco hoje é um contrato de 1 ano, é um contrato anual, né? Mas a partir do terceiro mês, eu já começo a entregar para a empresa um relatório de diagnóstico. Então, com 3 meses eu te dou um relatório, com 6 meses eu te dou outro. E assim, não é importante e não é interessante para a gente que a empresa não evolua. A gente não quer ser funcionário da empresa, a gente quer que a Sim. empresa tenha um resultado. O Sim. nosso trabalho é esse, é que a empresa evolua, que ela tenha uma produtividade, aumente a produtividade e o resultado seja real. Então, o nosso contrato ele é anual, mas ele tem uma cláusula, se a gente não conseguir ver mudança, a gente encerra com 6 meses.
É porque é o nome Que de vocês, legal. né? Que É. tá fazendo esse trabalho. Pra gente como não que é faz, né? interessante É. realmente ser um custo. Eu falo pra todo mundo quando a gente faz uma reunião. O nosso papel não é ser custo. Eu não quero que você, que a gente entre aqui para te dar um custo a mais. Ai, mais um custo. Não. Você está investindo para trazer retorno, Uhum. né? Já tem estudo e é comprovado. A cada R$ 1 que você investe em produtividade, perdão, a cada R$ 1 que você investe em bem-estar, você tem R$ 4,80 em produtividade. Então, o nosso papel é esse. Você investe, mas a gente quer que você tenha um retorno. É porque um colaborador, independente se ele é CLT ou se ele é PJ, gente, as coisas precisam fazer sentido na nossa Sim. vida. Sim. As coisas precisam ser leves, senão não tem por que você está fazendo. E um colaborador, independente de ser CLT ou PJ, se ele tá bem, é óbvio que ele vai produzir mais, que ele vai ter mais Sim. prazer, mais alegria, que ele vai se Sim. doar, se entregar Sim. mais. Então, assim, não tem como dar errado, É. entendeu? É uma conta só que as pessoas acham que. Eu sei, nós sabemos que a motivação ela é individual, ela é pessoal. Né? Mas você trabalhar num ambiente de trabalho, onde você chega, é muita fofoquinha, a pessoa não te respeita, o ambiente é mais carregado, vamos dizer assim, O líder é arrogante. numa forma mais de conversa mesmo, o líder é arrogante, não sabe falar, as coisas não saem, não consegue seguir um fluxo, não tem um padrão, não tem um E tem a questão método, da não tem nada. comunicação também, né? Que eu falo que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Isso. Exatamente. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Se vocês perderam esse primeiro bloco, que está super interessante, as meninas contando do trabalho dela, do processo todo que elas aplicam nas empresas, vá no nosso canal YouTube Deite On Divan. Siga e compartilha.